Rádio França Internacional. É a segunda parte desta emissão em língua portuguesa. Esta segunda-feira temos a habitual rubrica de desporto, mas antes ouvimos os convidados de Karina Branco. Convidados. Chegaram este domingo ao aeroporto de Orly, em Paris, vindos de Varsóvia, uma semana depois de terem atravessado a fronteira da Ucrânia para a Polónia. Domingos de Oliveira e Teresa Teixeira têm 22 e 21 anos e fugiram da guerra como mais de 1,5 milhão de pessoas já o fez desde o início da invasão russa à Ucrânia. No seu avião, muitos ucranianos também obrigados a deixarem as suas casas e o seu país. Os dois jovens angolanos escolheram a capital francesa porque querem ficar na Europa, mas os próximos tempos são de incerteza. Conseguiram um alojamento temporário graças a uma associação e à rede de solidariedade que se criou um pouco por todos os países europeus e agora vão recomeçar do zero. Para trás ficam alguns anos passados em Kiev e as memórias de uma fuga precipitada, marcada pelo ruído de jatos, tanques de guerra e explosões, horas incontáveis com episódios de racismo, mas também de esperança, com a chegada a Paris, onde nunca tinham estado e que para eles representa um mundo de oportunidades. Bem, nunca antes havíamos pisado no território francês, é a primeira vez. Sim, desde que saímos de Angola, o único lugar que fomos foi a Ucrânia. Este é o segundo país na Europa que vamos viver. E por que Paris? Porque aqui é um lugar onde vimos que está aberto para muitas oportunidades, das quais nós buscamos. Escusa-se dizer que a língua vai ter uma dificuldade, mas não, para nós já não, porque nós falamos mais de 3 idiomas, então não é problema aprender mais um. E Angola, não querem regressar para Angola? De momento, não. De momento, não. Eu acho que essa é uma oportunidade que nós devemos agarrar, não é? Para o nosso futuro. Porque em Angola as coisas estão muito difíceis e eu acho que aqui seria uma melhor opção por agora. Falem-me da vossa viagem. Isto foi uma odisseia, foi muito difícil. Quando é que vocês tomaram a decisão de sair? Bem, olha, a minha prima, ela já dizia para mim, já há um mês atrás, que era para nós sairmos do país. Ela sempre estava a me atrás. Primo, vamos sair do país, vai começar uma guerra. Eu sempre lhe metia calma, dizendo que não. Até que o dia que aconteceu, logo que foi atirada a primeira bomba, que foi às 5 da manhã, daí nós tomamos o rumo e partimos da capital. Saímos da capital para Lviv e depois de Lviv para a Polónia. E como é que foi a viagem de Kiev para Lviv? Bem, a viagem de Kiev para Lviv foi com muita turbulência, porque havia montes de MiGs a passar pelo ar, bem, os jatos, aviões de guerra a passarem pelo ar, tanques de guerra a passarem pela rua, bombas a arrebentarem de um outro lado. É uma turbulência tremenda mesmo. E não só, lá na imigração, na fronteira, quando nós chegamos, foi muito difícil, porque as pessoas que estavam lá, os militares, não queriam que a gente passasse, nos diziam, vão para trás. Só priorizavam os ucranianos e as mulheres e nos diziam que nós temos que ir para trás. Não sei se é por nós sermos negros, não é? Mas nos diziam que nós temos que ir para trás. E tinha pessoas que se encontravam lá que já estavam há 3 dias, 4 dias a tentar cruzar a fronteira e eles nos impediam. Então foi uma experiência mesmo muito terrível. O Cláudio, que também estava convosco e que falou connosco, contou-me que de facto houve episódios de racismo e discriminação. Sim. Até houve um momento em que um dos militares, de tanto ele mandar-nos para ir para trás, eu, como sou uma pessoa que eu gosto de estudar no idioma do país, então eu sei como os ucranianos se comportam, eu conheço o comportamento deles. Então, do mesmo modo que ele estava a se comportar muito mal comigo, eu também comecei a me comportar mal com ele. Ele veio para mim atrás, me puxou no cascol e eu revidei e falei, por que estás a me puxar? Na língua dele. E ele estranhou. Ficou como é que esse negro sabe falar o meu idioma? E depois ele me deixou em paz e foi continuar a caminhada. E todo mundo ficou assim pasmado. Como é que estes negros que chegaram agora, porque tinha muitos negros lá que não estavam a deixar passar. Mas quando o nosso grupo chegou, que são de pessoas que sabem falar o idioma, os outros negros que estavam lá ganharam asas de poder revidar pelos seus direitos e poder continuar a caminhada. Porque viram que nós estávamos a lutar com os militares para nos deixarem passar.
Vocês foram de comboio, foi isso? E depois foram a pé? Não. Como é que foi? De táxi? Fomos Sim, de táxi, nós fomos na de verdade táxi. nós pagamos táxi para nos deixar até em Lviv e o táxi depois nos deixou numa rua na qual nós andamos 4 quilômetros, né? Sim, 4 a pé, 4 quilômetros a pé até lá na fronteira. E depois a fronteira para poder cruzar a Polônia nós andamos a pé. Exato. Ficamos um dia a andar no frio, foi uma coisa muito terrível. Quantos quilómetros de Lviv até à fronteira? São muitos. Teve até pessoas que andaram 30 Sim, tem quilômetros. pessoas. Porque nós estávamos a andar um grupo de 8 pessoas, mas depois nos separamos, porque o carro era pequeno. Então uns foram num carro, outros no outro. Nós tivemos a sorte, não sei se posso dizer sorte, de encontrar um taxista que conhecia muito bem Lviv. E ele pôde nos deixar em um lugar muito, mas muito próximo, que só tínhamos 3 quilômetros para andar até a fronteira. Mas outros meus amigos ficaram em uma outra fronteira, onde tiveram que caminhar 30 quilômetros. Até um amigo meu, ele emagreceu, ele é assim meio grande, ele emagreceu, perdeu muito peso. E eles contam que tiveram que andar 30 quilômetros para chegar até a fronteira. E houve momentos em que tiveram que deixar as suas passas de tanto peso. E quando chegaram na fronteira, não foi de imediato que passaram, tiveram que esperar 3 dias para poder passar, dormir no alto frio e na neve, onde pediam para carros vazios, onde tinha motoristas, se eles pudessem dormir, mesmo tentando corromper, as pessoas não aceitavam. Eles tiveram que ir em lugares, vamos dizer assim, inapropriados para dormir, para poderem dormir. E estou a dizer, por exemplo, a casa de banho. Eles tiveram que ir no quarto de banho para poder dormir. Houve um momento em que eles estavam a dormir e havia chegado alguém para fazer necessidades maiores. Eles dormindo mesmo aí no chão. Então são episódios muito tristes mesmo de poder ouvir. Mas o mais importante é que eles estão bem de saúde e conseguiram sair desta. Vocês então caminharam 3 quilómetros finalmente? 4? 4, foi mais ou menos 4. E, Acho que isso, porque nós Ou mais, depois sim. cruzamos a fronteira também a pé, caminhando. Estávamos sempre a andar step by step, Devagar, no frio. Fizemos um dia, Um dia só para atravessar. inteiro para atravessar a fronteira. depois chegaram lá e tiveram de esperar. Sim. Sim. Tivemos Quanto que tempo esperar. esperaram, mais ou menos? As horas são incontáveis, porque nós não estávamos a controlar o tempo. Sim. E lá era muito desorganizado, pessoas muito agressivas, que estavam a bater as pessoas, porque cada um queria passar. Então tinha uma confusão, uma extrema desorganização e também foi muito terrível. Estavam a nos empurrar, bastava você passar, querem te agredir, querem te bater. Foi mesmo muito complicado passar também a outra fase. Fisicamente sentiu essa discriminação? Sim, porque no momento que eu estava a tentar passar, teve um militar, não é, que me empurrou. Porque eles estavam a falar em inglês, estavam a nos dizer go back. Então me empurraram, eu até estava com tanto medo e graças a Deus eu tive rapazes ao meu lado, não é, que conseguiam falar muito bem a língua e conseguiam discutir com eles. Então foi essa experiência, nos empurraram, tentaram nos impedir de todo modo. Teve até alguém que apontaram com arma, um nosso amigo, e foi mesmo terrível. Vocês contam então esses episódios de violência, de racismo, discriminação, mas também houve episódios de solidariedade? Ou estão a haver episódios de solidariedade? Sim. Houve alguns militares que foram solidários, até muitos estavam a trazer comida para todos, comida, sopas. E assim que cruzamos a fronteira, logo que chegamos à Polônia, nós notamos que o tratamento é outro. É muito diferente do povo ucraniano. Mas claro, existe sempre uma exceção. Há sempre aqueles que podem se comportar muito bem conosco e os que não. Não podemos generalizar que todos são assim. Exatamente. E, entretanto, graças a contactos, também graças à solidariedade, conseguem chegar a Paris. Sim. Com certeza. Exatamente, com certeza. E é de agradecer a Deus por isso. Muito. E a Ucrânia? Deixaram a Ucrânia para trás? Têm lá amigos? Querem lá voltar? Qual é o sentimento em relação a essa fuga? Bem, na Ucrânia, pelo menos da minha parte, eu até deixei lá a namorada. Ela até agora ainda não conseguiu sair de lá. E é um pouco triste saber disso. Gostaria de voltar para a Ucrânia mais tarde? Quando os conflitos acalmarem, quem sabe posso voltar ou talvez mandar ela vir para cá. Fui muito maltratada e realmente eu não sei se eu poderia voltar lá. E agora? Um mar de oportunidades se abriu, porque a maior parte das pessoas que lá estavam sempre pensavam em um dia poder sair da Ucrânia para poder entrar na União Europeia.
como dizem sempre, há males que vêm para o bem. Tá bem? E portas se abriram para todo mundo que estava na Ucrânia. E é um momento de podermos aproveitar e agarrar com unhas e dentes essa oportunidade que nos foi dada. É uma oportunidade muito grande e só nos resta aproveitar. E ça va bien, merci beaucoup. Bienvenue à Paris. As esperanças e os sorrisos de Domingos e Teresa à chegada ao aeroporto de Orly, em Paris, este domingo, com uma bagagem carregada de memórias de fuga de uma Ucrânia em guerra.